Esta Segunda Guerra do Golfo, também conhecida como a invasão do Iraque, é reconhecida como a operação lançada pelos Estados Unidos, que sempre assumiu o papel de dispensar justiça ao mundo, com o objetivo de derrubar Saddam Hussein no Iraque. O propósito inicial da operação era destruir as armas de destruição em massa no país e eliminar focos terroristas. No entanto, como Saddam Hussein não se rendeu, a operação se transformou em uma guerra e resultou finalmente na invasão do Iraque. Então, qual é o propósito real dessa guerra? Mais precisamente, quais eram os objetivos dos países que participaram da guerra? Vamos aprofundar essas perguntas para encontrar as respostas. Especialmente depois que Saddam Hussein chegou ao poder, o Iraque se desenvolveu rapidamente, tornando-se o país mais forte militarmente entre as nações do Oriente Médio e classificando-se entre as 10 maiores economias do mundo. Além disso, ao possuir as quintas maiores reservas de petróleo do mundo, o Iraque era economicamente próspero. No entanto, como em qualquer guerra, a situação no Iraque tinha suas raízes na falta de liberdade. Como líder entre os países que promovem a liberdade em todo o mundo, os Estados Unidos miraram no Iraque desta vez. Embora as relações tenham melhorado durante a guerra Irã-Iraque, pioraram novamente durante a invasão do Kuwait. O Iraque, enfraquecido pela operação liderada pelos Estados Unidos, sofreu perdas significativas. Após o término da Primeira Guerra do Golfo, as populações xiitas no sul e os curdos no norte iniciaram rebeliões contra a autoridade de Saddam. Os métodos impiedosos de Saddam Hussein para sufocar as revoltas criaram uma nova crise no país. Como resultado, mais de 1,5 milhão de pessoas migraram para a fronteira entre a Turquia e o Irã, uma situação com a qual nosso país não estava familiarizado. A postura cada vez mais agressiva de Saddam levou a reações internacionais e sanções. No entanto, como a economia do Iraque era baseada no petróleo e dependia especialmente do Iraque para atender às necessidades petrolíferas dos países ocidentais, essas sanções não afetaram significativamente Saddam. Após a tentativa frustrada de controlar Saddam Hussein, uma afirmação apresentada pelo presidente dos Estados Unidos adicionou uma nova dimensão aos eventos. Segundo um relatório de inteligência preparado pelos Estados Unidos, alegava-se que Saddam Hussein possuía armas de destruição em massa e não hesitaria em usá-las. Essa alegação tornou-se uma justificativa crucial para a intervenção dos Estados Unidos no Iraque. No entanto, Saddam negou essa acusação e afirmou que poderiam vir ao seu país e investigar se assim desejassem. As Nações Unidas, fazendo um acordo com Saddam, estabeleceram uma comissão para investigar se havia armas químicas e biológicas no Iraque, enviando especialistas para a investigação. No entanto, em agosto de 1998, Saddam, alegando que os inspetores desta comissão eram agentes estadunidenses, suspendeu todas as investigações e colocou em espera os acordos. A administração Clinton rejeitou categoricamente essa afirmação, começando a tomar medidas mais duras contra Saddam. À medida que as tensões aumentaram, George Bush ganhou as eleições presidenciais a fins de ano, prometendo derrocar o regime de Saddam y hacer del mundo um lugar mais seguro. Depois de assumir o cargo em 2001, George Bush começou a abogar por la invasión de Irak en sus discursos en las Naciones Unidas. Saddam, por outro lado, negou categoricamente a existência de armas de destruição massiva y declarou que expertos neutrais poderiam regressar a Iraque para inspeções. Para fevereiro de 2003, os inspectores realizaram um exame detalhado em Iraque para no pediram encontrar evidência suficiente de um programa nuclear. Sin embargo, o presidente Bush seguia insistindo em que Iraque tinha armas de destruição massiva y que Saddam as estava ocultando. Quando as Nações Unidas no creyeron nesta afirmação, Bush alegou que Saddam ajudou a Al-Qaeda a organizar os ataques del 11 de setembro y solicitou uma operação militar contra Iraque. Mientras países como Estados Unidos, Reino Unido, Polónia, Itália, Dinamarca y Austrália apoiaram a Bush, Canadá,
Alemanha y Francia se opusiam. Sin embargo, el 17 de março de 2003, en seu discurso, Bush exigiu a Saddam Hussein que entregara as laves del país, levar a seus hijos y abandonar el país en 48 horas. Saddam Hussein, en resposta a estas demandas, declarou que defenderia seu país hasta la muerte y advirtió que a intervenção estadunidense en Irak não seria fácil. Antes de que começara a operação, el exército iraquí contava com aproximadamente 550,000 soldados regulares, uma força miliciana de 50,000 y 80,000 membros da Guardia Republicana. Estados Unidos participou nesta operação com alrededor de 500,000 soldados, el Reino Unido com 45,000 y Austrália com 179 soldados. Además, se estabeleceu cooperação com el governo regional del Kurdistán en el norte de Irak, brindando apoio à invasão com as forças Peshmerga. El 20 de março de 2003, às 5h30 de Bagdá, começou a operação militar em Iraque. El exército estadunidense, utilizando os territórios de Kuwait, Jordania y Arábia Saudita en el sur, tocou a puerta de Turquia para utilizar seu território en el norte. Sin embargo, debido ao fracasso de uma moção en el Parlamento, Turquia se opuso ao uso de seu território y não permitiu a invasão. Por lo tanto, el controle da invasão en el norte quedou em manos de uns poucos miles de comandantes estadunidenses y 70,000 forças Peshmerga. Inicialmente, cerca de 70 objetivos foram intensamente bombardeados por aviões estadunidenses e britânicos. Como resultado desse bombardeio, a rede de comunicação das forças iraquianas foi completamente destruída. Posteriormente, as forças navais estadunidenses realizaram um desembarque com o objetivo de tomar o porto de Qasr na costa do Golfo Pérsico e avançar em direção ao Iraque. O exército iraquiano, não esperando muito dessa região, não pôde resistir muito devido à sua defesa fraca. Após breves confrontos, as tropas estadunidenses entraram na cidade, assumiram o controle e começaram a avançar para o norte. Embora essa operação tenha sido realizada sob o nome de uma operação de libertação, as forças estadunidenses rapidamente ampliaram os conflitos ao capturar o campo petrolífero Rumaila. No entanto, a defesa terrestre do Iraque provou ser mais bem-sucedida do que o esperado. Após 3 dias de esforço, as tropas estadunidenses conseguiram romper a defesa que cercava a cidade. No entanto, agora eles estavam enfrentando as forças milicianas conhecidas como Fedayeen Saddam. Intensos combates ao redor da cidade duraram 2 semanas, durante as quais 14 soldados estadunidenses morreram e 7 foram feitos prisioneiros. O exército estadunidense, recebendo reforços para resgatar os soldados capturados, enfrentou combates intensos com o exército iraquiano que avançava para a cidade de Kut. Em 29 de março de 2003, após sofrer 70 baixas, o exército estadunidense assumiu completamente o controle da cidade e avançou em direção a Kerbala. No entanto, durante esse tempo, enquanto os corpos de 6 dos 7 soldados estadunidenses capturados foram encontrados, apenas uma soldado mulher foi resgatada com vida. Embora os funcionários do governo estadunidense tenham afirmado que a soldado mulher resgatada, Jessica, foi estuprada e torturada, ela negou todas as suas declarações anteriores 8 anos depois de deixar o exército. Ela afirmou que não foi maltratada e, ao contrário, os iraquianos a trataram muito bem. Enquanto o exército estadunidense avançava em direção a Kerbala, por outro lado, soldados britânicos e poloneses capturavam os campos petrolíferos do sul do Iraque um por um. Depois de que o exército estadunidense tomara o controle de Kerbala y se preparara para um ataque, ocorreu uma tormenta de arena repentina y severa, deteniendo o avanço dos soldados. Mientras tanto, o exército iraquí, ganando tempo,
estabeleceu uma forte linha de defesa em Kerbala y Najaf. Depois de aproximadamente uma semana de pausa, os soldados estadunidenses reanudaram esse movimento y se encontraram com uma resistência intensa. Depois de tomar o controle de Diwania, agora era o momento de Kerbala. Kerbala, uma cidade crucial en el caminho hacia a capital Bagdá, também era a última parada para Saddam. Por lo tanto, as forças milicianas y el exército iraquí apresentaram uma forte resistência. Sin embargo, com el apoio aéreo, o exército estadunidense tomou rapidamente o controle de Kerbala. Os ataques aéreos, 17 soldados estadunidenses perderam a vida devido ao fogo amigo, mientras que as bajas iraquíes foram aproximadamente 400. Agora, havia divisões dentro do exército iraquí, alguns generais huyeron y outros se renderam para proporcionar informação aos estadunidenses. O resto do exército iraquí, os Fedayeen de Saddam y outros insurgentes árabes começaram a rendir-se ao exército estadunidense que se dirigia a Bagdá el 5 de abril. Esta resistência durou só 5 dias y diminuiu gradualmente. A única força restante, depois da retirada dos turcos, Bagdá caiu el 9 de abril de 2003, marcando oficialmente o fim dos 24 anos de governo de Saddam Hussein. Esse dia, se dirigiu à nação desde a Plaza Firdos, afirmou que aún estava vivo y lamou ao pueblo iraquí a resistir contra Estados Unidos. Sin embargo, esse ulama Mahmad não encontrou resposta. Com a caída de Bagdá, as tribos começaram a lutar entre si para obter o poder. Ademais, instalou a violência sectaria en el país. En particular, as cidades de Fallujah y Najaf se atacaram mutuamente para estabelecer a dominação en todo o país, mientras que Estados Unidos pedia contenção en todos os lados a nível nacional. Durante este período, os soldados do exército iraquí en Fallujah estabeleceram uma forte linha de defesa para evitar que os soldados estadunidenses ingressaram na cidade. As forças iraquíes, colocando francotiradores nos techos de edifícios altos nas entradas da cidade, infligiram graves bajas ao exército estadunidense. Sin embargo, para meio de 2003, depois de 3 dias de intensos combates, Fallujah também caiu baixo ao controle dos soldados estadunidenses, y se estabeleceu o controle en todos os pontos do país, com todos os soldados iraquíes rendindo-se. Sin embargo, aún não se tinha notícias de Saddam Hussein y sus hijos. Para el 23 de julho, os soldados estadunidenses mataram os hijos de Saddam Hussein, Uday, Qusay, y a nieto depois de enfrentamento de 6 horas en Mosul. Saddam Hussein mesmo foi capturado por soldados estadunidenses el 13 de dezembro de 2003, en uma casa de campo en Aldor, Fikret. Muitos iraquíes celebraram inicialmente a caída de seu governo en Las Cales, pero à medida que passava o tempo, a alegria se convirtió en preocupação, medo y guerra civil. A lo largo da Segunda Guerra del Golfo, que efetivamente terminou em 2004 quando Estados Unidos afirmou levar a liberdade a Iraque, o exército estadunidense sofreu ao redor de 4,000 bajas, mientras que o exército iraquí perdeu ao redor de 11,000. Desde entonces, mais de 1 milhão y medio de civis han muerto en las guerras internas que han tenido lugar en el país. Finalmente, me gostaria de ler a confusão hecha por el agente Johnson, o primeiro agente afro-americano leal ao Estado, em 2011. O interrogué todos os dias durante dos meses y, como resultado del interrogatório, legué a mesma conclusão que Saddam. Respaldados por hallazgos de investigação, concluímos que não havia armas químicas em Iraque, nem tampouco instalações capazes de produzir armas químicas.